Olá, meu nome é Jefferson Christian e você está no 8º vídeo na aula 6 do curso de Fundamentos da Programação. O tema da aula de hoje é Utilizando a Biblioteca. Não seria maravilhoso o mundo se as bibliotecas fossem mais importantes que os bancos? Uma frase aí da Mafalda. Reflita sobre ela. Bom, você pode estar se perguntando o que tem a ver biblioteca com programação, né? Não se preocupe, eu não vou pedir agora para você ir na biblioteca e pegar um livro emprestado, nada disso. Na verdade, na programação, nós utilizamos bibliotecas, mas não é a biblioteca que você está pensando. Biblioteca na programação são códigos extras, funções específicas que a gente consegue colocar no nosso código para fazer alguma coisa que a gente não sabe como é que faz para fazer. A gente faz isso o tempo todo sem perceber. Então, por exemplo, quando você usa a função escreva, você está usando um comando, que a gente chama de função, né? Para mandar o computador escrever alguma coisa na tela. Você sabe como o computador faz aquilo? Como o programa faz aquilo acontecer? Eu não sei. Mas alguém sabe, quem criou o comando. E existem comandos, existem códigos extras, funções específicas, que outras pessoas criaram e colocaram disponíveis para a gente, esses comandos. E eles estão no que a gente chama de biblioteca. Toda linguagem de programação tem as suas bibliotecas, que a gente pode consultar e pegar emprestado os códigos para utilizar no nosso programa, mesmo sem saber como funciona. Então, o Portugal Studio tem várias bibliotecas, tá vendo? Onde elas ficam? Se você for na versão física, elas ficam aqui, ó, do lado. Meu rosto está em cima, né? Deixa eu arredar um pouquinho pro lado aqui. Beleza. Ó, aqui do lado, ó, temos o que a gente chama de exemplos, tá vendo? Dentro desses exemplos nós temos as bibliotecas. Tem várias outras coisas aqui que depois eu vou mostrar. Inclusive tem aqui entrada e saída, ó, que foram os temas das primeiras aulas, tá vendo? Vocês podem ver exemplos disso também. Mas aqui nós vamos ver os exemplos das bibliotecas. Ó. Dentro da biblioteca nós temos várias coisinhas. Eu vou mostrar apenas uma delas para vocês nessa aula. Beleza? E se você estiver na versão online, você pode vir aqui, ó, em abrir exemplo. Aí tem bibliotecas, tá vendo? Bibliotecas. Parece que na versão online só tem dois tipos. É mais limitado, né? Em relação à versão do computador. Beleza? É aí que está a biblioteca. Eu vou ensinar agora como mexer com isso. Então tá bem. Como que a gente vai fazer? A gente vai entrar dentro dessa biblioteca aqui que chama útil, tá? Ela tem na versão online, que está aqui. Beleza? E ela tem na versão do computador, que é aqui, ó. Bibliotecas, dentro da pastinha útil. Depois tem como aumentar isso aqui para vocês. Aqui, ó. Beleza? Vou entrar aqui dentro. E dentro da biblioteca útil, nós vamos usar o livro, digamos assim, sorteio de um número. Que eu apelidei aqui nesse desenho de sorteio, tá? Nós vamos vir aqui em sorteio de um número. Pronto, tá aqui. Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui. Vamos ver aqui também tem, ó, sorteio de um número, tá vendo? Vamos abrir aqui no online também. Ok. Aqui na versão online a gente pode ver umas informações
mais facilmente sobre a biblioteca. Deixa eu diminuir só um pouquinho essa letra, porque ela está muito grande. Tá bom. Então, direitos dela. Ela foi criada lá na universidade, a mesma universidade que criou Portugal, parece. Esse código fonte, né, é livre para você usar, copiar ou modificar. Então você pode criar uma outra versão dele. Muito bem. E aqui tem um exemplo de uso. Aqui vai explicar como que é feito esse exemplo, mas não se preocupe em ler porque eu vou explicar também. E mais interessante, ó, tem um autor da biblioteca. Quem fez esse código? É o Luiz Fernando, eu não sei falar isso aqui, no Chang, que tem o e-mail dele, se você quiser mandar um e-mail agradecendo ele, falando que você viu minha videoaula e que aprendeu muito com a biblioteca dele, vai ser bem legal. E ele criou isso em 2014, então tem 11 anos já, vai fazer 11 anos. Muito interessante. E aqui tem um código, mas beleza. Vamos voltar lá para os slides que eu vou explicando o código por partes. Você também pode acessar a biblioteca por outro caminho, pelo ponto de interrogação. Quando você abre um arquivo novo aqui no Portugal Studio do computador, temos aqui um ponto de interrogação. Se você clicar nele, você pode buscar informações sobre algumas coisas, como as bibliotecas, por exemplo. Então a gente pode procurar aqui a biblioteca útil e procurar aqui o sorteia. Aqui explica um pouquinho também de como que é a biblioteca sorteia e tem até o contato aqui também do autor da biblioteca. Na versão online provavelmente também tem um ponto de interrogação. Vamos abrir ela aqui de novo. Aqui, ó. Vamos ver se por aqui também dá para acessar. Também tem, ó. Inclusive tem mais bibliotecas do que na página inicial, dá para ver. Quer dizer que não tem exemplos de todas as bibliotecas, mas tem informações sobre mais bibliotecas do que aquelas da página inicial. Então tem aqui a biblioteca útil e a função sorteia. Pronto. Aí vamos ver o que nós podemos aprender com isso. Então, a biblioteca útil a gente vai usar a função sorteia. O que essa função sorteia vai fazer? Vai sortear o número. Para isso que a gente vai usar ela. A gente vai sortear um número inteiro com entre um valor mínimo e um valor máximo. Então, por exemplo, você quer sortear um número entre 2 e 10. O valor mínimo seria 2, o valor máximo seria 10. Esses são os parâmetros da função. São os dois números que você vai usar para decidir o seu sorteio, o menor e o maior valor. E ela vai retornar um valor inteiro, por isso que ela chama inteiro, uma função inteiro. Beleza? É simples assim. Vamos aprender a fazer na prática. Então vamos lá. Abra o Portugal Studio, se você não abriu ainda, e vamos digitar comigo. Onde ele está? Aqui, beleza. Então eu criei um arquivo novo, né? Aí eu vou deletar esse Olá Mundo, a gente não vai usar ele. Primeira coisa, a gente tem que incluir a biblioteca. Em todas as linguagens de programação, você faz uma coisa parecida com isso. Se você for usar alguma biblioteca, você vai ter que incluir essa biblioteca no seu programa. Então, inclua biblioteca. O nome dela é útil com U maiúsculo, tá? Show de bola. Só isso por enquanto. Inclua biblioteca útil. Show. Agora, primeira coisa, a gente vai precisar de uma variável para guardar o número sorteado. A gente vai guardar o número sorteado em uma variável. Então, as aulas sobre variável, sobre comandos de entrada e saída são muito importantes. Se você não viu, volta lá e veja. Então, vamos criar uma variável dentro da função início, tá? A função início é essa aqui. Importante, você dá esse comando de incluir a biblioteca fora da função início.
Então, antes de iniciar a execução do programa, a primeira coisa que o computador vai fazer é incluir a biblioteca. Depois ele vai iniciar o programa propriamente dito. Então, dentro da função início, dê um tab aqui para ficar dentro, tá? Você vai criar uma variável inteira. Por que tem que ser inteira? Porque se a gente vier aqui na explicação da biblioteca, ela fala que ela retorna um número inteiro. Isso aqui é uma função, o sorteio é uma função que retorna um número inteiro. Então, o número que a gente vai ter sorteado vai ser um número inteiro. Então, a gente tem que criar uma variável do tipo inteiro para guardar esse número sorteado. Beleza? Aí depois, na linha de baixo, a gente fala que essa variável vai receber, n é igual, vai receber quem? O número sorteado. Aí como que a gente faz para usar a biblioteca útil e dentro dela usar o livro sorteia, usar o comando sorteia, a função sorteia? É bem fácil. A gente escreve o nome da biblioteca útil, beleza? O nome é bem característico, né? A biblioteca é muito útil. Sem acento. Coloca ponto, escreve o comando dela. Quando você coloca ponto, já aparece quais comandos ela tem. Veja que ela tem um comando sorteio, tá vendo? Não sei se dá para ler no vídeo. E o comando sorteio vai precisar de 2 números inteiros e ele vai retornar o número inteiro. Então vamos pôr o comando sorteia. Eu selecionei, dei Enter e já apareceu para mim, eu nem preciso digitar. Aí quando você seleciona aqui, aparece uma explicação. Eu vou ler para vocês. Ó. Inteiro mínimo. O menor número que pode ser sorteado. Então, o menor número que eu quero sortear, por exemplo, vamos ver se no meu slide eu coloquei. Número 1. E o máximo vai ser o número máximo que eu quero que seja sorteado, que é o número 10. Então, eu quero que o número seja de 1 a 10, algum número aleatório. E aí eu vou mandar escrever na tela esse número. Beleza? Simples assim. Quando eu executar o programa aqui no botão de executar, que parece um botão de play, vai aparecer um número aleatório, que é o número 6 aqui. Se eu executar de novo, deve aparecer em algum momento outro número. Vocês podem acompanhar aqui embaixo que o número tende a mudar. O menor valor possível vai ser 1 e o maior valor possível vai ser 10, ok? 1 apareceu ali, de novo. Eu já vi o 10 alguma vez também, não sei se vocês viram. Aí apareceu o 10 também. É isso que é o comando sorteio. Agora, eu vou dar uma pausa aqui na questão da programação, que eu vou explicar um conceito matemático que tem a ver com isso que a gente está estudando. Então, como que funciona o sorteio? Não necessariamente esse do Portugal Studio, mas de forma geral, nas linguagens de programação. O que acontece é que nada no computador, na programação, pelo menos na programação tradicional, né? Não é a programação quântica, que essa eu não faço ideia como é que funciona. Nada na programação é aleatório, é sempre bem definido. Então o sorteio não é aleatório. É um pseudo aleatório. Não sei se tem hífen essa palavra, tá? Ou se é separado. Me perdoem aí, professores de português de plantão. Aleatório, todo mundo sabe o que é, uma coisa aleatória. Pseudo significa falso. De mentira. Então, o comando sorteio não vai sortear de verdade um número aleatório. Então, todos os lugares que vocês veem que vai sortear um número para ganhar alguma coisa, né? Talvez programas de aposta, na verdade, como Tigrinho e tudo mais, não é aleatório de verdade, tá? O que não quer dizer que seja fraude, não é isso que eu estou falando. Por quê? Eu vou explicar agora. Quando um programa de computador realiza um sorteio, ele gera um número baseado em uma conta. Então, por exemplo, eu vou escrever baseado em uma função que a gente fala.
vou escrever uma função bem simples, que todo mundo já deve ter estudado na escola. F de x igual a 2x. O que isso está falando? Que se eu coloco o número aqui no lugar do x, por exemplo, o número 3, e fazer a conta, 2x significa 2 vezes x, tá? Então, se eu colocar o 3 no lugar do x, fica 2 vezes 3. O resultado vai ser 6. Então, o comando sorteio poderia estar fazendo isso dentro dele, a gente só não está vendo. Ele pega um número e faz uma conta e retorna esse número para a gente. E fala, esse foi o sorteio. Esse número que ele usa para fazer a conta é o que a gente chama na programação de semente. Em inglês, se eu não me engano, seed, com 2 S ou com um S só, não lembro. É claro que a conta não é uma conta tão boba assim, né? E ela, como no comando sorteio do Portugal Studio, retorna um número entre um limite e outro, por exemplo, entre 1 e 10. Aí você pode criar contas mais sofisticadas. Por exemplo, existe uma função que chama seno. Seno de x. O seno de x é uma função na matemática que o resultado dela sempre vai ser no máximo 1 e no mínimo menos 1. Beleza? E se eu fazer o valor absoluto dela, que também chama de módulo, não se preocupe se você não está entendendo muito bem, é só uma curiosidade. Mas na matemática tem uma função que chama módulo, que é essas barrinhas verticais. O que ela faz? Ela transforma um número negativo em positivo. Então, se eu fizer assim, essa função vai ficar entre 1 e 0. Ela vai eliminar os números negativos. Então, olha que interessante. Eu limitei uma função entre dois valores. Aí, se eu quiser que seja entre 1 e 10, tem maneiras de eu mudar essa conta de forma que o resultado fique entre 1 e 10, por exemplo. Beleza? Mas por que toda vez que eu sorteio, o número muda, né? Porque se eu usasse a semente igual ao valor 3, que eu usei aqui, toda vez que eu executasse essa função aqui, o resultado deveria ser 6. Certo? Se eu colocasse semente igual a 90 graus, por exemplo, ou π sobre 2 radianos, e executasse esse comando aqui, toda vez que eu sorteasse, o resultado deveria ser 1, por exemplo. Ou se eu colocasse π sobre 6, o resultado deveria ser meio, se eu não estou enganado. Então, por que toda hora que eu aperto o play, vem um número diferente? Se bem que agora vem o 9 umas 3 vezes, né? Porque toda vez que eu aperto o play lá, eu executo o programa, a semente é atualizada. Ela muda. Se ela muda, o resultado da conta também muda. E como que é definido esse valor da semente? Aí depende do programa. Tem programa que usa, por exemplo, quantos segundos se passou desde, sei lá, 1970 até agora. Então, cada segundo que passa, a quantidade de segundos muda, né? Então, o resultado da conta é diferente. E como você que está usando o programa, e até mesmo o programador que criou o programa, não faz ideia de que conta é essa, porque é uma conta muito complicada, muito mais complicada do que essas que eu mostrei, e pior ainda, não faz ideia de quantos segundos se passaram desde, sei lá, 1970 até o momento que você executar o programa, e o programa chegar naquela linha, né? Tem que chegar na linha que vai ser executado o comando. Até lá passa alguns segundos, ou milissegundos, eu não sei. Você não sabe nenhuma dessas duas informações. Nem a quantidade de tempo que passou, nem qual é a conta. Então você realmente não sabe qual vai ser a resposta. Se eu fosse Deus, né, talvez eu saberia. Quando apertar play, ele vai usar a conta tal, vai ter passado tantos milissegundos, o número sorteado vai ser 6. Ah, acertei.
Mas não sou. Então, na prática, é como se fosse um número aleatório. Mas não é. É feita uma conta com um número específico. Se você soubesse qual é essa conta e qual é esse número, você saberia que o próximo número que ia aparecer seria o 4. Entendeu? Mas assim, não precisa ficar revoltado, tá? Ninguém sabe. Isso aí é que não tem como fazer uma coisa verdadeiramente aleatória usando programação clássica, que é essa que a gente está estudando. Talvez usando programação quântica tenha como fazer isso, mas isso aí, quando eu aprender a fazer isso, eu ensino vocês. Talvez demore uns anos. Beleza, vamos continuar a nossa aula. Entenderam como que usa a biblioteca útil e como que usa a função, o livro, né? Sorteia dessa biblioteca útil? Qualquer coisa pode deixar nos comentários. Agora vamos fazer um exercício prático com isso. Faça um programa que sorteie um número, já sabe fazer isso. Guarde esse número em uma variável, beleza? Agora vai ser um pouco diferente, hein? Peça ao usuário, né, a pessoa que está usando o programa, para digitar o número. Vocês já aprenderam a fazer isso também, lá na aula de comandos de entrada versus saída. Guarde o número que esse usuário digitou em outra variável. Compare esses dois números, o número que a pessoa digitou com o número que foi sorteado. Você vai comparar. Lembra como é que compara dois valores? Com igual e igual? Então, é isso. E você vai guardar o resultado dessa comparação em uma outra variável, que é do tipo lógico. Por que do tipo lógico? Porque variáveis do tipo lógico é que guardam informações, por exemplo, sobre comparações de valor. Se o que foi comparado é igual ou não, se é verdadeiro ou falso. Que seja igual, entendeu? E depois vai mostrar na tela o resultado dessa comparação, da forma como você achar melhor. Então, pause o vídeo, tente fazer esse exercício. Depois de ter tentado, mesmo se você não tiver conseguido, aí assista a minha resolução. Combinado? Pausa o vídeo, hein? Vou começar agora a fazer a resolução. Então, a primeira coisa é sortear o número. Já está aqui, nós estamos sorteando o número. Guardar esse número numa variável. Está aqui. Só que como vai ter outra variável, eu vou mudar o nome dela. Eu vou chamar ela de num sorteado. Beleza? É o número sorteado. Só mudei o nome dela. Ok. Agora eu vou pedir a pessoa, o usuário que estiver usando o programa, para digitar outro número. Então vamos separar um pouco aqui, né? Vamos pôr assim, escreva, vou pedir o computador para escrever o que a pessoa tem que fazer, senão ela não vai saber o que ela tem que fazer. Fala assim, computador, escreva na tela, para a pessoa saber o que ela vai fazer, o seguinte: digite um número inteiro, tem que saber que é inteiro, né? Senão ela pode digitar 0,5, por exemplo, ou 7,2, entre 1 e 10. Por que entre 1 e 10? Porque eu estou sorteando um número entre 1 e 10. Se você quiser colocar outro número, por exemplo, entre 1 e 5, pode ser. Fica até mais fácil, né? Digite o número inteiro entre 1 e 5. Depois que a pessoa digitar esse número inteiro, eu preciso guardar esse número que a pessoa digitou em outra variável. Então vai ter uma outra variável, também vai ser do tipo inteiro, para poder comparar com a variável sorteada, que é do tipo inteiro. Só que vai ser o número que a pessoa digitou. Então eu vou colocar o nome num digitado. Faz sentido, né? É bom que os nomes façam sentido, tá, gente? Então o número que a pessoa digitou, vou até separar aqui, tem o número sorteado e tem o número que a pessoa digitou. O número que a pessoa digitou vai ser, você vai ter que ler ele. Então como é que faz isso? Volta lá na aula de comandos de entrada, se você esqueceu, que lá eu explico. Você vai mandar o computador ler o que a pessoa digitou e guardar dentro da variável que você quer que seja guardada essa informação. Simples assim. Vamos aproveitar e já vamos comentando o código também para a gente lembrar, né?
essa biblioteca tem comandos muito úteis. Como, vou pôr outro comentário, como o comando sorteia, que a gente está utilizando. Beleza. Aqui são as variáveis. Uma variável para um número sorteado. Uma variável para um número digitado. Boa. Aqui, sorteamos um número e o guardamos em uma variável. E aqui, pedimos ao usuário para digitar um número e na linha de baixo, para continuar, guardamos em outra variável. Show de bola. Foi isso que a gente fez até agora, né? Vamos ver o que a gente vai fazer agora. Comparar esses dois números. Então, como que compara dois números? O primeiro número que a pessoa digitou, o primeiro número foi um número sorteado. Então, vamos pegar ele. A gente vai comparar ele com o outro número que a pessoa digitou. Para comparar, você faz assim. O número sorteado igual ao número digitado. Isso é uma comparação de dois valores. Por exemplo, né? Comentário, tá, gente? 2 igual a 2. Ou seja, 2 é igual a 2. O que é verdadeiro. Outro exemplo. 2 é igual a 3. Você tem que usar dois símbolos de igual, tá? Senão não é comparação, é atribuição, como eu expliquei na aula sobre variáveis. Isso é falso, 2 não é igual a 3. Show de bola. Aqui está vermelho por quê? Não adianta comparar, eu tenho que guardar o resultado dessa comparação em outra variável. Então vamos imaginar que essa comparação está dentro de um pacotinho que eu coloquei parênteses. O parênteses não é obrigatório aqui, eu coloco só para entender melhor o que está acontecendo. É como se essa comparação estivesse dentro de um pacotinho, ou seja, o valor verdadeiro ou falso. E aí eu vou guardar essa comparação em uma outra variável do tipo lógico. Então vamos criar uma variável do tipo lógico. Eu vou chamar ela de resultado comparação. Comparacal. Sem acento, sem tio. Pode usar hífen. Hífen não, é underline. Só não pode ter espaço, tá? Então, uma variável para guardar a comparação dos números que eu estou usando, beleza? Então, vou pegar essa variável do tipo lógico e vou guardar dentro dela o resultado dessa comparação. Então, aqui eu comparei os dois números. Vai ser verdadeiro ou vai ser falso o resultado da comparação. E aí eu vou guardar esse resultado usando um símbolo de igual. Eu vou atribuir esse resultado à variável resultado comparação. Pode dar o nome que você quiser na variável. Você tem que só lembrar qual é o nome que você usou, né? Eu estou usando esse nome que eu acho que faz sentido, tá? Muito bem. Depois que eu fizer isso, eu tenho que fazer o quê? Mostrar na tela o resultado dessa comparação. Aí do jeito que você quiser. Eu vou fazer o seguinte, ó. Primeira coisa, eu vou escrever na tela qual foi o número que foi sorteado. Para a pessoa poder saber, né? O número sorteado foi, espaço. Aí você tem que assistir a aula que eu passei anteriormente se você não estiver entendendo nada, porque eu não vou ficar repetindo toda hora a mesma coisa, tá? Como que funciona o comando escreva. O número sorteado foi... Aí coloca a variável, número sorteado.
pulo linha. Depois eu vou colocar o número digitado que a pessoa digitou. O número digitado vai estar dentro de num digitado. Pulo linha. Aí depois eu vou pôr o resultado da comparação. Então eu vou pôr assim, o número sorteado é igual ao digitado. É isso que eu estou vendo. Ponto de interrogação, espaço. E aqui eu vou colocar a resposta, que vai ser verdadeiro ou falso. E a resposta está no resultado da comparação. Então é isso. Escrevi errado, né? Aqui eu vou colocar uns sinais de igual igual para separar, né? O código do resto. Pronto. Ah, é claro, tem que pular a linha, né? Senão fica colado no texto. Pular a linha é importante. Show de bola. Vamos testar, hein? Aí depois você me fala se o seu código ficou parecido com o meu ou não. Aqui vamos pôr um comentário, né? Exibindo o resultado. Beleza. Vamos dar play. Ó. Digite o número inteiro entre 1 e 5. Já começou errado porque eu esqueci de colocar dois pontos e espaço. Vamos pausar a execução. A gente só percebe essas coisas fazendo. Digita o número inteiro e 5. Dois pontos, espaço, a pessoa poder digitar sem ficar confusa, né? Então, digite o número inteiro entre 1 e 5. Dois pontos, espaço. Beleza. Qual número vocês querem? Eu vou digitar, sei lá, 3. Ó. O número sorteado foi 5. O número digitado foi 3. O número sorteado é igual ao digitado? Não, né? Então é falso. Vamos testar de novo. Digite o número entre 1 e 5. Vou botar 2 agora. O número sorteado foi 2. O número digitado foi 2. O número sorteado é igual ao digitado? Verdadeiro, é igual. Show de bola. Olha como é que fica bonito, olha como é que fica elegante o programa. Então, se você não fez, faça. Porque daqui para frente só vai ficando mais difícil, tá? É importante que você faça, nem que seja no papel, escrevendo. É importante que você tente fazer antes de ver eu fazendo. Combinado? Espero que você tenha gostado desse exercício, mas eu vou deixar ele para casa até eu publicar o próximo vídeo, ou até você ver o próximo vídeo, caso ele já esteja publicado, esses exercícios aí. Porque na próxima videoaula, a primeira coisa que eu vou fazer, talvez a única coisa que eu vou fazer na próxima videoaula, é resolver todos esses exercícios. Então, aí tem vários exercícios. Eu acho que dá para fazer todos eles na versão online, tá? Se não der, você me avisa aí nos comentários. Mas eu recomendo demais que você use a versão do computador, a versão que você baixa o Portugal Studio. E se não der para você baixar ou usar a versão online, escreva no papel, beleza? Combinado? Tente fazer esses exercícios aí, tem vários. Na próxima videoaula, eu vou mostrar o resultado deles, tá bom? Eu vou fazer com vocês o resultado deles. Então é isso. Aquele abraço e com o tempo a gente vai aprendendo a fazer as coisas na mão. A gente tem que botar a mão na massa para aprender a fazer. Então até a próxima videoaula. Ative o sininho, se inscreva no canal se você não está inscrito. Deixe nos comentários aí se você está gostando. E é isso aí. Valeu! Olá! Fracassei de novo. Não se preocupe. Eu não vou pedir para você sair agora e ir até uma biblioteca para comprar um livro. Nossa, nada a ver. Que a gente